quero falar nesta noite sobre arrependimento. Então eu gostaria que os irmãos pegassem as vossas Bíblias e abrissem no livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17. Eu quero nesta noite falar sobre os benefícios do arrependimento. Amém, meus irmãos? O tema da mensagem é os benefícios do arrependimento. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17, diz assim. Mateus, capítulo 4, versículo de número 17, diz assim. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vou repetir o versículo 17 de Mateus, capítulo 4. Diz assim, daí por diante, passou a Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Vamos meditar um pouco nesta noite a respeito do arrependimento. Eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus, falar sobre os benefícios que há no arrependimento. Nós sabemos que existem dois tipos de pessoas que se encontram na caminhada cristã hoje. Esta carreira cristã, nós sabemos que existem dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que está no início da sua caminhada, ela é iniciante, ela é ainda crua no Evangelho, e existem aquelas pessoas mais experientes, aquelas pessoas que têm mais tempo na sua caminhada cristã. Tanto aquele que está iniciando como aquele que já está há um bom tempo, eles precisam entender a importância e os benefícios que há no arrependimento. Nós sabemos que a grande dificuldade das pessoas entenderem o arrependimento hoje é por causa da repercussão aparentemente negativa que dá quando a pessoa se arrepende. Se arrepender não é para qualquer um. Se arrepender não é fácil. Só consegue se arrepender aquela pessoa que é humilde, aquela pessoa que reconhece que sem o arrependimento ela não consegue alcançar o alvo, ela não consegue atingir o objetivo. Ela entende que sem arrependimento ela não consegue ter uma vida plena na presença de Deus. Ela entende que sem o arrependimento ela não consegue ter comunhão com o Espírito Santo. E nós precisamos entender que se arrepender, eu disse que não é para os fortes. Eu disse que arrependimento não são para os soberbos. O arrependimento é para os humildes. O arrependimento é para aqueles que querem ter vida com Deus. O arrependimento é para aqueles que querem um dia morar no céu. O arrependimento é para aquelas pessoas que ainda têm o temor de Deus nos seus corações. E nós precisamos nesta noite entender como que é a atuação do arrependimento na minha vida e na sua vida. Muitas vezes as pessoas elas pensam que o arrependimento é da boca para fora. Mas nós sabemos quando há um arrependimento genuíno, quando o arrependimento ele atua em 3 áreas da minha vida. O arrependimento ele vai atuar no meu coração. Quando eu me arrependo sincero, quando há um arrependimento genuíno, quando há um arrependimento verdadeiro, o primeiro lugar que o arrependimento vai atuar é no meu coração. É no meu coração que vai atuar o arrependimento. Segundo lugar que o arrependimento vai atuar na minha vida, será na minha mente. Até no grego, a palavra, no original no grego, a palavra metanoia significa mudança de direção, mudança da mente. Então, quando eu me arrependo com sinceridade, quando há um arrependimento genuíno, o arrependimento ele vai atuar na minha mente, vai atuar nos meus pensamentos. Então, o primeiro lugar
de arrependimento, ele atua no coração do homem. Depois, o arrependimento atua nos pensamentos, na mente do homem. E terceiro, o arrependimento vai atuar na vontade das pessoas. Quando a pessoa se arrepende, o arrependimento vai mudar a vontade, vai mudar as atitudes da pessoa. Então nós entendemos que arrependimento não é algo fácil, mas é algo necessário. Nós precisamos se arrepender. Nós precisaremos nos arrepender na nossa caminhada cristã, porque nós iremos errar, nós iremos falhar, mas nós precisamos encontrar este caminho. E nesta noite eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você se arrependa, que você entenda a necessidade e os benefícios que há no arrependimento. Mas que coisa interessante, meus irmãos, muitas pessoas estão confundindo arrependimento com remorso. Por quê? Parece que são iguais, mas arrependimento e remorso não são nem genéricos, são coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque quando eu falo do arrependimento, eu estou falando de algo que eu quero atacar a causa, eu quero atacar o problema. E quando eu falo do remorso, eu estou falando de atacar os efeitos. Por exemplo, vamos usar um caso hipotético. Vamos imaginar que alguém esqueceu a sua bolsa na igreja. E eu estava ali no salão e percebi que aquela pessoa esqueceu a bolsa. Eu fui até a bolsa dela, peguei a carteira dela e verifiquei que na carteira dela tinha dinheiro. Então eu peguei aquela carteira e levei embora comigo. Usei o dinheiro que estava na carteira. Mas com o passar das horas, com o passar do dia, aquela situação começou a trazer incômodo. Olha aí a primeira coisa. Olha aí quando há um arrependimento sincero. A primeira coisa que vai começar a incomodar o coração da pessoa. Aquela situação que eu peguei o dinheiro que estava dentro da carteira começou a trazer incômodo, começou a me incomodar. E daqui a pouco eu comecei a ser incomodado nos meus pensamentos. Os meus pensamentos me tiraram o sossego. Eu comecei a me sentir mal. Por quê? Porque aquilo não era algo corriqueiro na minha vida. Eu cometi um deslize, eu cometi uma falta. E aquela falta que eu cometi, aquele pecado de saber quem era o dono da carteira, de saber quem era o dono da bolsa e não devolver. Eu levei embora a carteira. Mas com o passar dos dias, aquilo começou a me incomodar. Então eu tomei uma decisão. Eu vou procurar a pessoa que eu furtei, que eu ofendi, que eu levei embora a sua carteira e vou procurar me consertar com esta pessoa. Aí está o arrependimento. Quando há arrependimento, a pessoa que se arrependeu do seu ato. O meu ato aqui foi pegar a carteira e levar embora, gastar o dinheiro, e agora eu estou procurando a pessoa que eu ofendi. Agora eu estou procurando a pessoa que eu lesei. E vou até esta pessoa e vou relatar o que eu fiz. Vou pedir perdão e vou me arrepender de tudo que eu fiz. Observe que quando há arrependimento, eu não estou preocupado com a repercussão que vai dar do meu ato. Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos nos arrepender porque eu fico preocupado com as consequências daquele ato que eu cometi, e se eu me arrepender e procurar a pessoa ofendida, aquilo vai trazer uma repercussão negativa, aquilo vai manchar a minha imagem. Mas é assim mesmo, quando há um arrependimento necessário, quando há um arrependimento genuíno, pouco importa as consequências do meu ato. Eu quero me consertar com aquela pessoa que eu ofendi, eu quero me consertar com aquela pessoa que eu lesei. E é assim que nós fazemos com Deus. Quando nós pecamos, nós afrontamos a Deus, nós lesamos a pessoa de Deus, e nós vamos até a pessoa de Deus através de Jesus Cristo e nos arrependemos. Então nós estamos procurando quem? Jesus. Que é através de Jesus que nós somos perdoados. E quando eu uso esse exemplo da carteira que eu levei embora, e houve um arrependimento, eu procuro a pessoa do ofendido. Então, para que haja um arrependimento necessário, sincero, primeiro, é necessário você reconhecer que errou. Segundo, é necessário você reconhecer que você lesou alguém. E terceiro, você precisa procurar a pessoa que você lesou. E quarto, se consertar com esta pessoa. Qual é a diferença para a pessoa que não se arrepende e tem apenas um remorso?
O remorso, eu sinto vontade de consertar. Eu sinto as mesmas sensações do arrependimento. Aquilo não era um ato corriqueiro, aquilo não era algo costumeiro, mas eu tenho vergonha de procurar a pessoa do ofendido, de procurar a pessoa que eu lesei, porque eu fico preocupado com a repercussão negativa do meu ato. Eu tenho até vontade de falar o que eu fiz. Eu tenho até vontade de restituir o que eu fiz. Mas eu não tenho coragem porque eu fico preocupado com o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Então eu fico guardando aquilo comigo. Eu prefiro deixar que as coisas sejam levadas pelo tempo. Eu prefiro deixar que o tempo se encarregue da circunstância. Eu prefiro esconder o ato do que ir procurar a pessoa do ofendido. Ou até mesmo, se sobrar uma oportunidade de eu colocar de volta a carteira no lugar, sem que a pessoa saiba, sem que alguém saiba, a pessoa faz. Mas olha que coisa interessante. Quando eu me arrependo, eu estou buscando me livrar de algo que eu cometi. Então eu não estou preocupado com as consequências do meu ato. Já o remorso, a pessoa fica preocupada com as suas consequências. Exemplos bíblicos disso. Por exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu um pecado, cometeu um homicídio e ele se arrependeu do seu pecado. Muitos podem dizer assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou. Mas no Salmo 51 nós percebemos um homem arrependido. Um homem que não estava preocupado com o seu cargo, com a sua posição, com a sua realeza. Muitas pessoas não se arrependem por causa da sua posição, por causa do cargo que ele ocupa, por causa da posição que ele está hoje. Então ela fica escondendo, ela esconde o ato. Ela esconde porque ela tem medo da repercussão. Mas nós percebemos um homem que era um homem sensível à voz de Deus. Era um homem que estava preocupado com a sua comunhão com Deus. Quando nós olhamos o Salmo de número 51, nós não vemos um homem preocupado com o seu cargo de ser rei. Mas ele estava preocupado porque ele diz, não retire de mim o teu espírito. Torne-me dar a alegria da sua salvação. Cria em mim um coração puro. Olha que coisa interessante. Por isso que eu digo, quando há arrependimento, é algo de dentro para fora. A pessoa que se arrepende, ela quer consertar algo que está fora do lugar. E onde é o remorso? O que o remorso faz na vida do homem? Lembra de Judas, que vendeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele vende ele por 30 moedas. Interessante que ele não procurou Jesus. Ele foi procurar as pessoas que deram as 30 moedas, como se ele devolvesse a moeda, anularia todas as consequências. Observe que a diferença de um para o outro é dentro da pessoa. Quando há arrependimento, o interior da pessoa é mudado. Quando há remorso, a pessoa fica incomodada. Mesmo ela devolvendo a moeda, mesmo ele devolvendo as moedas, não foi possível anular as consequências. Se ele fosse até Jesus Cristo e relatasse, Jesus, eu vendi o Senhor por 30 moedas, não tem como eu devolver a sua vida, não tem como eu impedir você de ir à cruz, mas eu estou arrependido do que eu fiz. Eu te peço perdão com toda certeza. Jesus iria perdoar e ele encontraria paz interior. Olha que coisa interessante. Quando Davi está ali no Salmo 51 pedindo, não retire de mim o teu espírito, torna-me dar a alegria da tua salvação, ele estava querendo encontrar a paz interior. Você olha para Judas, ele se suicidou, ele tirou a sua própria vida porque não tinha paz interior. Olha que coisa interessante. Um se arrependeu, tinha vontade de consertar, mas um se consertou, orou, pediu misericórdia, pediu para que Deus se lembrasse dele, e ele foi perdoado. E o outro que vendeu Jesus, ele procurou as pessoas que vendeu para Jesus as moedas e não conseguiu anular as consequências. Olha que coisa interessante. O que aconteceu nesses dois casos? Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós encontramos os benefícios do arrependimento. E é isso que eu quero conversar com os irmãos aqui nesta noite. Eu quero falar sobre os benefícios
que há no arrependimento. O primeiro benefício que há na vida daquele que se arrepende é uma coisa chamada vida. Quem se arrepende encontra vida. E quem tem remorso encontra morte física e encontra morte espiritual. Então entenda uma coisa, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu me arrependo de algum ato que eu fiz contra alguém, quando eu me arrependo de algum ato que eu lesei alguém, eu encontro vida. Olha o que diz a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 32, diz assim: pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, arrependa-se e vive. Olha o que diz a Bíblia em Ezequiel. Deus está dizendo, eu, o Senhor, não tenho prazer na morte de ninguém, mas Ele recomenda, arrependa-se e vive. Então olha que coisa interessante, quando há arrependimento, a Bíblia está dizendo, arrependa-se e vive. Então quando eu e você nos arrependemos de qualquer ato que cometemos, nós encontramos vida. Por isso que Davi, agora eu entendo a oração de Davi, torne-me dar, não retire de mim o teu espírito, torna-me dar a alegria da salvação e crie em mim um coração puro. E nas entrelinhas ele estava dizendo, me restabeleça, me devolva a vida que há em ti. Ele estava dizendo, eu quero ter a comunhão de novo contigo. Eu quero sair desta vida morta. Eu quero sair desta frieza espiritual. Eu reconheço os meus erros e eu peço perdão nesta noite. Eu peço perdão para o Senhor porque eu quero encontrar vida. Torna a dizer, no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, a Bíblia diz que Deus não tem, olha que coisa forte, olha que coisa interessante, Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas a recomendação é, arrependa-se e vive. Então nesta noite, para que eu encontre vida, porque nós precisamos entender que a vida é uma dádiva de Deus, a vida é bela, a vida é ótima, mas é necessário que se arrependa, porque no arrependimento eu encontro vida, no arrependimento eu encontro paz, no arrependimento eu vou encontrar a nova vida que está proposta na cruz do Calvário. Por isso que Deus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, como eu quero encontrar um benefício do arrependimento? Se você que está aí do outro lado está entendendo, a minha vida não tem sentido, a minha vida não tem gosto, eu não tenho prazer de viver, a minha vida está sem sentido. Meu irmão e minha irmã, você precisa examinar a sua vida, porque a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque quando há arrependimento, nós encontramos vida. Então é necessário que haja o quê? Arrependimento para encontrar vida. Nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, e eu digo de novo, debaixo da autoridade de Deus, debaixo desta palavra que diz, o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Quando ele diz morte, não é só morte física, não é só morte da carne, mas a morte também pode ser entendida uma morte espiritual, porque quando nós morremos espiritualmente, nós passamos a ser um morto-vivo. Mas nesta noite a recomendação é, se arrependa, porque no arrependimento nós encontramos vida. O primeiro benefício do arrependimento é vida, vida em abundância, vida em liberdade. Meus irmãos, nós precisamos encontrar esta vida que está no arrependimento. O arrependimento é o caminho que trilhamos para a restauração. O arrependimento é o caminho que nós trilhamos para a comunhão com o Espírito Santo. O arrependimento é o caminho que nós trilhamos para o céu. O caminho do céu passa pelo arrependimento. O caminho do céu, o caminho da graça de Deus, o caminho que nos leva a Deus passa pelo arrependimento. Então nesta noite, meu irmão e minha irmã, você quer encontrar vida? Se arrependa. Se arrependa nesta noite para que você encontre vida. Qual é o segundo benefício do arrependimento? O primeiro benefício é a vida. Qual é o segundo benefício que nós encontramos no arrependimento?
torna a dizer, existem dois tipos de pessoa, aquele que está no início da sua caminhada e aqueles que já estão há um bom tempo na caminhada cristã. Independente do tempo, precisamos nos examinar para que nós venhamos nos arrepender. Por quê? Porque quando há arrependimento, nós encontramos vida. Esse é o primeiro benefício do arrependimento. Qual é o segundo benefício que nós encontramos no arrependimento? O segundo benefício que nós encontramos no arrependimento é uma coisa chamada paz. Você pode observar, todo ser humano procura paz. O anticristo, ele vai aparecer com esta palavra, propagando paz. Mas você sabia que a verdadeira paz, ela não é a paz de fora, é a paz de dentro? É aquela paz que vem de dentro para fora. E esta paz, nós não encontramos na ausência de guerra. Nós não encontramos essa paz numa conta recheada de dinheiro. Nós não encontramos esta paz no amor. Nós não encontramos esta paz no marido, no filho. Nós encontramos esta paz em Cristo. Mas para que eu encontre este benefício, este segundo benefício do arrependimento, você precisa se arrepender. E o segundo benefício é uma coisa chamada paz. Paz interior. Significa que a pessoa se encontra com ela mesma. Ela reconhece quem ela é. Olha o que diz a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 15, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Olha que coisa interessante. Eu e você, nós encontramos vida no arrependimento, depois nós encontramos paz. Olha o que a Bíblia diz, que nós fomos chamados pela pessoa de Cristo para vivermos em paz, meu irmão. Não significa que nós viveremos ausente de conflitos, não. É uma paz interior. É esta paz que eu estou dizendo. Onde eu encontro esta paz? Apenas no arrependimento. Você precisa se arrepender nesta noite, porque a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que foram chamados. Meus irmãos, nós somos chamados para viver em paz. Nós somos chamados para viver em paz. Significa para nos encontrarmos, para termos paz com Cristo, completando como membros de um só corpo e sejam agradecidos, membros de um só corpo e que sejamos agradecidos. Então, qual é o segundo benefício do arrependimento? Paz, porque nós fomos chamados por quem? Por Cristo. Por Cristo, através do seu sangue, para vivermos em paz. Porque outrora nós vivíamos sem paz, mas em Cristo nós encontramos a verdadeira paz, que passa por onde? Pelo arrependimento. Eu me arrependi dos meus erros. Você se arrependeu dos seus erros. Você encontrou vida em Cristo e agora você encontrou paz em Cristo. A paz. Eu e você nesta noite fomos chamados para viver em paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu torno a dizer, por isso que Davi estava orando: torna-me dar a alegria da tua salvação. Não retire de mim o teu espírito. Crie em mim um coração puro. Porque ele não estava em paz com Deus. Nós somos justificados pela fé. E temos a paz em Deus. Então, meu irmão e minha irmã, você quer paz? Se arrependa nesta noite. Você quer viver uma vida diferente com paz? Se arrependa. Hoje é noite de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender nesta noite. Outra coisa, qual é o terceiro benefício que eu e você encontramos quando nós nos arrependemos? O terceiro benefício é: os nossos acusadores são afastados. Por quê? Porque pensa comigo. Quando você comete um pecado, quando você comete um deslize, quando você comete uma falha, você tem a sua imagem manchada. Você perde o prazer pela vida. Você sente dentro do seu coração um conflito, falta de paz. E você agora tem acusadores.
Quem são os nossos acusadores? Primeiro, o diabo, e segundo, as pessoas. O diabo nos acusa por causa dos nossos pecados e as pessoas apontam o dedo para os nossos pecados. Mas olha o que diz a Bíblia, como a Bíblia é maravilhosa, como Deus é lindo, como Deus nos ama. Olha o que diz a Bíblia, quem comete pecado é do diabo. É uma afirmação. Quem comete, está dizendo assim, quem vive na prática do pecado e não se arrepende, não reconhece que errou e continua mergulhada no pecado, porque nós somos pecadores, mas aqui está dizendo, quem comete pecado, quem tem o pecado como prática de vida, quem não reconhece o seu pecado, quem não se arrepende, é do diabo. É uma afirmação, porque o diabo, quem é o diabo? O nosso adversário peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então entenda uma coisa, aquele que tem o pecado como prática de vida, aquele que não se arrepende do seu pecado, ei meu irmão, ei minha irmã, eu não sei qual é o pecado que você esconde, eu não sei qual é o pecado que você cometeu, mas nesta noite, o Senhor está dizendo, se arrependa. Por quê? Porque quando não há arrependimento, o diabo te acusa, o diabo fica te acusando. Por quê? Porque ele está dizendo, ele é meu, porque eu pequei, ele pecou, ele está em pecado, ele está vivendo na prática do pecado, então ele é meu. Mas Deus deu o seu Filho, que se manifestou, e na cruz do Calvário ele destruiu. Então nesta noite, através do sangue de Cristo, através do sangue que nos purifica, ele nos dá este privilégio de irmos até Cristo, pela pessoa de Cristo, irmos até Deus para se arrepender, meu irmão. Você não vai se arrepender no nome de uma santa, você não vai se arrepender no nome de um pastor, você não vai se arrepender no nome de uma congregação, de uma placa, de um ministério. O arrependimento nesta noite será pelo nome de Cristo Jesus, e este sangue que te purifica vai te levantar nesta noite. Olha que coisa interessante, eu disse que quem tem o pecado como prática de vida e não se arrepende, não reconhece os seus erros, é do diabo. Mas olha o que diz a Bíblia, 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Primeira coisa, a recomendação de Deus é, filhinhos, não peques. Mas ele sabia que nós iríamos pecar. Ele saberíamos que nós somos carne. Saberia que nós estamos sujeitos ao pecado. Mas ele diz, se, porém, alguém pecar. Olha que coisa linda. Porém, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Meu irmão, eu disse que quando nós nos arrependemos, nós anulamos, nós afastamos os acusadores. Porque o diabo peca desde o princípio. O diabo quer levar eu e você para o inferno. Enquanto nós cobrimos o pecado, enquanto nós escondemos o pecado, enquanto nós não nos arrependemos, o diabo fica nos acusando. Mas eu quero lembrar você nesta noite, filhinhos, não pequeis. Mas se você escorregar porque você é carne, se você pecou por algum motivo, não estou aqui como acusador, mas eu quero dizer que há um advogado. Qual é a função do advogado? Defender. Porque se existe um acusador e existe um juiz, precisa de um advogado. E nesta noite nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. E nesta noite ele está advogando a sua causa. Nesta noite ele está advogando em seu favor. Ele está dizendo para o justo juiz, justo juiz, o diabo está acusando esta mulher, o diabo está acusando este homem, mas olha, ela está se arrependendo nesta noite, e o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Sabe o que me alegra nesta noite, meu irmão? Sabe o que me alegra nesta noite, minha irmã? Que muitas vezes as pessoas não entendem, mas nós somos livres pelo sangue de Cristo. O que me dá esperança nesta noite, o que te dá esperança nesta noite, que nós temos um advogado que está nos defendendo contra as acusações do nosso adversário, um advogado que está defendendo a minha causa e a sua causa, e dizendo, Pai, o sangue de Jesus Cristo purifica este homem. Jesus está dizendo nesta noite para o diabo, o sangue de Jesus Cristo purificou este homem de todo pecado. Então, meu irmão, não precisa baixar a cabeça dessa noite,
arrependendo de todo pecado, e o diabo perdeu mais uma vez, porque Jesus te perdoa nesta noite. Jesus te perdoa em nome do teu Filho amado. Você é perdoado por Cristo nesta noite. Qual é o outro acusador quando nós nos arrependemos? Primeiro é o diabo. As pessoas. Pode observar, quando pecamos, parece que temos lepra. Quando pecamos, parece que nós contraímos uma doença que contamina. As pessoas se afastam. As pessoas atiram pedra. Mas é o nosso advogado que nos purifica de todo pecado. Meu irmão, não importa se estão apontando o dedo para você. Se você se arrependeu, se você chegou através do advogado e ele está advogando sua causa, pouco importa o que estão falando de você, mas ele tem o passado sujo, ela tem o passado sujo, ela não é digna. Você está limpo pelo sangue nesta noite. É através do sangue que nós nos levantamos nesta noite. Não é através de placa de igreja, não é através de pastor, de homens. Nós nos colocamos de pé e os nossos acusadores, o diabo e as pessoas, são afastadas por causa de Cristo. Nós somos limpos por Cristo. Meu irmão, se o diabo acusar você de pecado, você diz que o sangue de Jesus Cristo te purificou de todo pecado. Se alguém disser para você que você não é digno de participar de grupo, que você não é digno de pregar a palavra, que você não é digno de entrar dentro da igreja, você diz que você está pelo sangue de Cristo e Cristo te purificou porque você se arrependeu. Então olha a importância do arrependimento. O arrependimento traz vida, o arrependimento traz paz interior, e o arrependimento afasta os nossos acusadores. Quem são? O diabo e as pessoas. Então o meu conselho debaixo da unção de Deus nesta noite é: entre de cabeça erguida dentro da igreja, porque você é livre pelo sangue. Foi no sangue que te resgatou e você foi comprada pelo sangue. Então você pode levantar a cabeça, não como orgulho, mas uma pessoa de pé na presença de Deus, porque é Deus que te justifica. Aleluia! Qual é o outro benefício do arrependimento? Quando eu e você se arrependemos, a nossa consciência é limpa. Porque quando nós pecamos, lembra que eu dei o exemplo da carteira que eu peguei na igreja? A minha consciência ficou pesada. E quando nós pecamos e não nos arrependemos, a consciência nos acusa. Olha o que diz a Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 9. Mas, ouvindo eles estas respostas, e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estavam. Lembram João 8? A mulher foi pega em flagrante, e a lei de Moisés dizia: apedreja. E as pessoas estavam dizendo: mata. Ela não é digna. Por isso que eu disse que quando há arrependimento, os nossos acusadores, pessoas que nos rodeiam, eles são afastados. Olha quando Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi saindo um por um. Quem estava condenando ele? A própria consciência. Quando nós nos arrependemos, nós somos purificados na nossa consciência. Por isso que eu disse no início que o arrependimento atua no coração, o arrependimento atua na mente, porque o diabo trabalha na mente das pessoas, o diabo bombardeia a mente das pessoas, o nosso pecado bombardeia os nossos pensamentos. Por isso que muitas vezes quando pecamos e não nos arrependemos, nós estamos cantando, nós nos sentimos um lixo. Por isso que o diabo nos acusa na Santa Ceia. Por isso que nós estamos na igreja e não conseguimos adorar, por causa da consciência. Mas quando há arrependimento, a sua consciência é purificada. Por que aqueles homens não conseguiram apedrejar aquela mulher? Porque havia pecado, poderia ter sido pecados piores. Mas nesta noite, procura se arrepender, para que a sua consciência não te acuse mais, para que a sua consciência seja limpa. Porque quando há arrependimento, a nossa consciência é purificada. Por isso que quando nós nos arrependemos, nós encontramos vida, nós encontramos paz, afastamos aquelas pessoas que nos acusam e purificamos a nossa
consciência. Por isso que quando nós chegamos na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo, e falamos, Senhor, eu fiz isso. Eu peguei a carteira desta pessoa. Senhor, eu adulterei. Eu fiz isso, eu estou escondendo, eu roubei. Por isso que parece que sai de você um peso. Por isso quando você vomita um pecado. Por isso quando você coloca para fora aquilo que está escondido, você sente paz. Por quê? Porque a sua consciência está sendo purificada. A sua consciência está sendo limpa. É importante você ter paz com Deus. É importante se arrepender, meu irmão. Não fique preocupado com o que vão falar de você, mas se arrependa nesta noite. Se arrependa para que a sua consciência venha a ser purificada nesta noite. Cadê aqueles que acusavam? Cadê aqueles que mandavam apedrejar? Foi saindo do maior ao menor, do mais velho ao mais jovem, e só ficou ela e Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus é o único que sabe o pior de mim e o pior de você. Não existe ninguém, nem o seu esposo, nem a sua esposa, nem o seu filho, nem sua filha, sabe o pior de você. Porque Jesus conhece o nosso pensamento. Jesus conhece o nosso interior. Mas Ele sabe o pior de nós. E mesmo assim Ele nos ama. Se Jesus te ama, se você tem essa convicção nesta noite, que Jesus te ama, não importa o que estão falando de você, não importa as pedradas que você está dizendo, porque você está purificada no sangue de Cristo, e nesta noite há perdão de Cristo para a sua vida, nesta noite há arrependimento para você, e você vai encontrar paz com Deus. Qual é o quinto benefício que eu e você encontramos quando nós se arrependemos? Quando há arrependimento, nós restauramos o nosso caráter. Porque o pecado distorce, o pecado mancha o nosso caráter, o pecado deforma o nosso caráter. Mas quando nós nos arrependemos, o nosso caráter, ele é transformado. Por isso que Jesus diz para a mulher, vai e não peques mais. Mulher, onde estão os seus acusadores? Vai e não peques mais. Por isso que Davi estava orando, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Porque ele estava dizendo, assim, sem o teu espírito eu não sou nada. Não torne a me dar a alegria da sua salvação. Sem a salvação eu não tenho vida. Crie em mim um coração puro, porque eu disse que o arrependimento atua no coração da pessoa. Em Provérbios diz que o coração é a saída da vida, guarde o seu coração. Então quando nós nos arrependemos, nós estamos guardando o coração, nós estamos sofrendo uma metanoia aqui nos nossos pensamentos, e a nossa vontade é alterada. Então o nosso caráter está sendo transformado, porque eu estou encontrando um novo coração, eu estou encontrando um novo pensamento, e as minhas vontades são transformadas. Porque, meu irmão, nós precisamos de arrependimento para encontrar um caráter novo. Nós estamos nos deparando com caráter versus bom comportamento. Se nós pensarmos, a igreja está cheia de bom comportamento, porque o local é propício. O local, a igreja, a instituição, é propício para um bom comportamento. Mas nós precisamos se arrepender para termos o caráter transformado. Porque quando eu falo de caráter, eu falo de integridade, eu falo de ética, eu falo de moral. Quando eu falo de caráter, eu falo de empatia. O que significa? É sentir a dor do próximo. Porque muitos não conseguem sentir a dor do outro, porque não tiveram um verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento muda o caráter das pessoas. Por isso que quem se arrepende de verdade tem o seu caráter transformado. O meu irmão errou, a minha irmã errou, a minha irmã pecou, ao invés de eu atacar pedra, ao invés de eu acusar, ao invés de eu chutar ela para fora da igreja, eu tenho empatia por ela, eu tenho uma empatia cognitiva, eu tenho uma empatia emocional e solidária. Significa o quê? Eu me coloco no lugar dela. Se ela pecou, ela teve os motivos, mas eu quero ela do meu lado, eu quero ela daqui na igreja, eu quero cuidar dela. Então se arrependa para que você tenha um caráter transformado. Lembra lá da Bíblia, lembra lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 29, a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha, tomou um pileque. Em outras palavras, Noé ficou bêbado. E ele tirou a roupa, ficou alegre. Um dos seus filhos, Cão, expôs seu pai, a nudez. É como se fosse assim, uma pessoa que entre aspas, tinha um bom comportamento, era filho,
Mas quando seu pai errou, ele expôs o seu pai. Ele expôs o pecado do seu pai. Em contrapartida, Sem e Jafé protegeu. Por isso que nós precisamos se arrepender, para que o nosso caráter venha a ser transformado e nós possamos proteger o nosso irmão. Ao invés de a gente fazer como fizeram com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, mate, apedreja, nós vamos esconder a nudez, nós vamos proteger a pessoa, meu irmão. Nós somos chamados para ser embaixadores do céu, meu irmão. Nós somos chamados para povoar o céu. Então nesta noite se arrependa. O arrependimento é bom para você e é bom para a igreja, porque quando você se arrepende, quando eu me arrependo, nós encontramos a verdadeira paz e nós passamos a proteger as pessoas. Então nesta noite, meu irmão, ouve um conselho do céu: se arrependa. Se arrependa nesta noite, meu irmão. Por quê? Porque o arrependimento traz benefícios. E para encerrar, quais são os benefícios? Repete para mim. Primeiro, vida. Quem se arrepende encontra vida. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Significa que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas ele diz: arrepende e vive. Qual é o outro benefício do arrependimento? Paz. Quem se arrepende encontra paz interior. Quantos irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos que não têm paz interior? Porque precisa de arrependimento. Porque a Bíblia diz que nós somos chamados para viver em paz. Qual é o terceiro benefício do arrependimento? São afastados os nossos acusadores. Quem são os nossos acusadores? O diabo e as pessoas. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado. Um advogado. E ele está advogando a nossa causa. Enquanto o diabo nos acusa, enquanto as pessoas apontam o dedo, enquanto as pessoas nos menosprezam, nós temos um advogado que está intercedendo junto ao Pai. Qual é o quarto benefício que o arrependimento traz? Limpa a nossa consciência. Não tem coisa melhor do que uma consciência limpa. Não tem coisa melhor do que os pensamentos limpos. A consciência tem matado muitas pessoas. Peso na consciência tem levado muitos casamentos à ruína. Peso na consciência tem muitas pessoas levado ao suicídio. Mas quando as pessoas se arrependem, a consciência é limpa. E qual é o quinto benefício do arrependimento? Transformação do caráter. Porque o pecado corrói, destrói o nosso caráter. Mas o arrependimento transforma o caráter do crente. Que nesta noite, na pessoa de Cristo, você possa se arrepender. Que Deus abençoe a sua vida.